Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um super vídeo. Se você é novo por aqui, já peço que vá se inscrevendo. E hoje eu vim compartilhar o conhecimento. Hoje eu vim comentar sobre essa questão de quantos gigas é necessário na memória RAM de um computador ou notebook, né? Visto ali que hoje muitos notebooks nem suportam upgrades, né? Eles vêm com, sei lá, 2 GB de memória RAM, 4 GB de memória RAM, 8 GB de memória RAM, e essa memória ela é soldada e você não consegue fazer nenhum upgrade nessa máquina. Tem a máquina que tem uma memória soldada e um pente sobressalente, que aí você pode substituir esse pente, e tem também aquela máquina que não tem esse pente sobressalente, não tem essa entrada, não tem esse slot, então a memória é só a soldada mesmo. E aí não tem como substituir. Bom, por enquanto, né? Talvez tenha lá na frente como uma técnica de dessoldar essa memória, né? E soldar novas memórias naquele lugar. Mas eu também não iria atrás disso, porque se um dia existir isso, com certeza vai ser muito caro. E máquinas assim, eu sinceramente, não indicaria. Se eu fosse um fabricante, eu jamais fabricaria um equipamento assim, porque de repente dá um problema ali em uma memóriazinha daquelas, né? Um chipzinho daquele ali daria um problema e tal, e aí, puf, você perde a máquina como um todo, né? Porque quando dá um problema em um pente de memória, você substitui ele e a máquina volta a funcionar. Porém, quando dá um problema em uma memória soldada, você já não tem o que fazer, né? Só se você souber trabalhar com estação de solda, e aí vai ser aquela complicação toda, né? Seria bem mais fácil poder só trocar a memória em específico. Bom, mas vamos à temática do vídeo. Quantos gigas é necessário ter na memória RAM do notebook ou do PC para ter um PC de boa qualidade para usos aí do dia a dia? Internet, que é uma coisa que consome muito a memória RAM, produtividade, essa questão de ter um Word, um PowerPoint, um Excel, né? Digitar texto, planilha, fazer slide, essas coisas, para quem não conhece essa gama de programas, né? E de repente, não sei, brincar ali no Photoshop, né? Que hoje nós temos uns processadores bons, porque quem manda, na verdade, além da memória RAM, é o processador, né? O foco mesmo é você ter um processador bom. Eu já vou até comentar também sobre processadores. Eu recomendaria ali um processador da família Intel Core. Compraria ali uma máquina com Intel Core 3 ou com Intel Core 5. E por que não escolher uma outra marca? E por que não escolher um processador de linha inferior, já que vai ter um preço mais interessante, talvez? Bom, pela questão da durabilidade, de repente você compra um Core 5, vai investir, vamos dizer, um certo dinheiro agora, mas lá na frente você estará isento. Você vai ter um computador bom, se você cuidar dele, é claro, e se você tiver sorte, que é eletrônico, ele pode dar problema a qualquer hora, é como um coração, né? É como uma criança nova, que pode também falecer, né? Mas você vai ter um computador por aproximadamente 5, 6, 8 ou 10 anos. Então eu também observo isso, nessa questão de não estar gastando dinheiro de novo, comprando novo computador em tão pouco tempo. Bom, mas agora vamos para a questão do vídeo. De repente você tem um computador aí já na sua casa, quer saber quantos gigas coloca nesse computador para ele ficar bom. De repente alguém falou que o problema dele era pouca memória RAM que ele tem, o que é uma verdade. Hoje pensou em desempenho, pensou em reciclar um computador velho, a primeira coisa que vem na mente é colocar um SSD. Eu recomendaria também colocar um SSD e verificar se não dá para fazer um upgrade também de processador antes, né, de pensar na memória RAM, ok? Bom, mas agora já vem a parte da memória RAM. Bom, hoje a memória RAM ela é muito solicitada nos navegadores de internet, como o próprio Google Chrome. Bom, ele consome muita memória RAM e eu recomendaria ter ali, em média, 6 GB ou 8 GB na memória RAM. E o ideal é que você nunca use só um pente de memória, você tem que usar 2 pentes de memória. Por exemplo, um pente de 4 GB e um pente de 2 GB. Totaliza os 6 GB que eu citei. Ou então 2 pentes de 8, o que é melhor ainda, que você trabalha numa numeração mais específica. Memória eu também recomendo que compre as duas na mesma frequência
e da mesma marca. Pô, mas por que tanta memória? Será que só 4 GB não é o suficiente? Bom, eu vejo placa-mãe, principalmente essas que vão usar vídeo on-board, as que usam vídeo off-board nem tanto, mas claro, se você vai usar um vídeo off-board, uma placa de vídeo dedicada na sua máquina, é porque realmente você vai ter um uso que vai superar, não é, esses 4 GB bem rapidinho, não é verdade? Você vai querer jogar e tal. Bom, então lá vamos nós. Você é um usuário de PC com placa de vídeo on-board. Ela toma um pouco da memória RAM emprestada para jogar para essa placa de vídeo on-board. Então vamos dizer, se você tem uma memória de 4 GB, muitas vezes você tem ali 1 GB fácil compartilhado com a placa de vídeo on-board do PC. E o mais estranho, principalmente os processadores da marca AMD, como por exemplo mesmo aqueles mais velhos e mais fraquinhos, o C60, o C70, eles costumam ali puxar 2 GB da memória RAM só para a parte de geração de vídeo, dizendo a marca, né, que isso vai gerar um desempenho melhor para o consumidor. Bom, eu não sei até que ponto isso realmente procede, mas eu digo que é um exagero e muito grande. Então, de repente, você tem ali numa máquina 4 GB, aí tipo 2 GB já foi retirado para o vídeo assim que o PC ligou, e 2 GB o Windows 10, que geralmente é o sistema agora que estão nos forçando a usar, né, ele vai consumir esses outros 2 GB que você tem aí disponível fácil, né, com os próprios recursos do sistema operacional e sem ter nada aberto. Então, alguma coisa que você tentar usar a mais, como por exemplo, sua tarefa primária, eu vou acessar a internet para eu puxar um boleto, não vou acessar a internet para olhar um Facebook, um YouTube, alguma coisa assim, você já não vai ter mais nada de memória RAM à disposição. Aí o que é que faz o sistema operacional? Ele põe alguma coisa ali em swap no HD, né? Jogando uma parte desses programas que não estão em uso primeiro plano, né, para dentro do HD, e depois, se necessário, ele retoma isso para a memória RAM. Então é por isso que sua máquina muitas vezes é muito lenta, porque realmente ela, digamos, já tem um processador fraquinho como o C60 e ela ainda fica fazendo esse swap, né, de jogar o arquivo que está na memória RAM para o HD, né, e depois lá na frente talvez solicitar isso de volta, né? Então você tem o que? Você não tem memória RAM nenhuma para trabalhar. Você está com a máquina ali no gargalo mesmo, né? Bom, então esse é o motivo para você ter mais do que 4 GB de memória RAM no seu PC. O ideal é que seja 6, para você ter pelo menos 2 GB livres para você fazer as suas coisas. Porque, como eu acabei de citar, vamos pensar assim: 2 GB sistema operacional, 2 GB placa de vídeo, né? Então, ficou o que ali? Se você só tem 4 GB, nada, ok? Se você tem 6 GB de memória RAM, sobrou 2. E se você tem 8 GB de memória RAM, aí sim sobrou 4 GB. Aí tudo agora vai depender da sua necessidade. Digamos aí que realmente o uso doméstico precisa aí desses 6 GB e a pessoa que usa um pouquinho mais o computador, de repente usa o computador para trabalhar ou passa o dia no computador, essa pessoa merece pelo menos 8 GB na sua máquina. Independente de usar um i3, um i5, independente de usar um AMD C60, um AMD C70, né? Um AMD Ryzen, né? Ok? Bom, então ficou aí a dica para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que possam se inscrever aqui no canal. É isso aí e até o próximo. Tchau, tchau.